E aqui, você vê o sabor? É um sabor super picante, porque vai alcaparras, vai pepino, vai pimenta, o estragão. Então é um sanduíche bem fino mesmo, vocês vão adorar. E pode substituir o Chester por qual? Pode, você pode também usar o peito de frango defumado, você pode usar peito de peru, né? E agora então nós vamos misturar essa delícia aqui. Vai ficar bom demais, hein? Muito bom, né? E essa receita você tirou da onde? Você já faz há muito tempo? Eu já faço, nós culinaristas, nós sempre temos cursos profissionalizantes, né? Então foi num dos cursos que eu fiz de sanduíches, então eu achei Isso foi uma invenção sua ou não? Eu já mudei alguns ingredientes, né? Então aqui nós vamos reservar. Tô te ajudando? Você me ajuda? Saindo do caminho. Então tudo pronto, nós vamos então rechear. Eu não vou rechear esse sanduíche grande aqui, eu vou rechear um pequeno, porque eu já tenho um grande depois para mostrar. Então, né? O pessoal de casa pode servir tanto individualmente como familiar. Como familiar. Se você tiver um glutão, né? Aí você come um bem grandão, né? Faz aquele grandão. Olha, é bem recheado mesmo, porque depois ele vai à geladeira, viu, Kátia? Por quanto tempo, mais ou menos? Umas 2 horas, para ficar bem geladinho, né? Então aqui... Você pode fazer com antecedência? Pode fazer com antecedência. Pode, inclusive, congelar. Que delícia, hein? Então aqui, depois, se for individual, nós vamos então fazer o seguinte, nós vamos cobrir com esse... com esse chantilly que foi misturado com a maionese e com a gelatina, né? Bom, Vera, agora eu vou passando a receita, então você tá? vai passando a receita enquanto eu termino aqui, você acaba de alisar aí enquanto eu passo a receita. Então, pega o caderninho, fica com ele na mão e anote essa receita, porque olha, eu já vi pronto e vale a pena. Anote aí. Sanduíche provençal. Ingredientes: uma panhoca cortada em fatias horizontais. Para pasta cremosa, 250 gramas de creme de leite fresco, 250 gramas de maionese, 200 gramas de Chester moído, uma colher de alcaparras, 2 pepinos em conserva picados, pimenta do reino a gosto, folhinhas de estragão e um pacote de gelatina em pó incolor. Para cobrir, reservar uma parte da pasta cremosa, batatas palha e flor de Chester. Confira aí os ingredientes do sanduíche provençal. Uma panhoca cortada em fatias horizontais. Para pasta cremosa, 250 gramas de creme de leite fresco, 250 gramas de maionese, 200 gramas de Chester moído, uma colher de alcaparras, 2 pepinos em conserva picados, pimenta do reino a gosto, folhinhas de estragão e um pacote de gelatina em pó incolor. Para cobrir, reservar uma parte da pasta cremosa e batatas palha e flor de Chester. Bom, enquanto isso, o que você fez? Você só acabou de cobrir aqui, né? Agora nós vamos usar a batata palha. Então nós vamos completar aqui para deixar bem bonito e saboroso, né? Então, batatas palhas você pode fazer, quem sabe fazer batata palha em casa, você faz na sua casa. E dá um visual incrível para prato, né? Muito bonito. Você sabe que agora nas festas não está usando mais sanduíches, aqueles sanduichinhos comuns de carne moída, aquela coisa, né? E deu uma variada também, o pessoal já está ficando enjoado. E nem aqueles salgadinhos fritos, porque agora esse é o século do colesterol, né? Então todo mundo fica aí com colesterol e é melhor mesmo então a gente que é um evitar. pouquinho mais novo tem que começar a se preocupar com isso, já, né? Eu aproveito também para dizer que você pode ir gravando as minhas aulas e depois fazer uma festa só com sanduíche, que vai ficar assim, divina e maravilhosa. Pensou que delícia vai ficar? Eu quero aproveitar também para convidar o pessoal lá de Piracicaba, região, Rio Claro, São Pedro, que nós vamos dar agora na segunda quinzena do mês, nós vamos
dar um curso de tábuas de frios profissionalizante. Então, o pessoal que está querendo aprender a fazer... Aprender, você pode fazer, né? Você pode fazer para vender também, né? Ou para consumo os bufês, inclusive, né? Ou então, você quer dar uma festa, né, Vera? Uma festa em casa. Aí você pega um cheste que sobrou, né, que você fatiou, e você vai pegar e fazer, então, uma florzinha, ó. Pode colocar uma cereja. E aí, se você utilizar outro tipo de frios, você faz a florzinha. Você pode utilizar, você pode colocar outro tipo de sanduíche. Então, nós vamos levar lá para ver a surpresa. Olha, aqui você pode fazer. Esse aqui é familiar, né? Já deu para você notar, né? Olha que maravilha. Por isso, sabe que outro dia eu estava conversando outra vez que a Vera veio aqui e ela disse que ela adora facas, que ela tem uma coleção particular. Então eu falei pra ela, traz pra gente uma pra gente ver, né? Uma faca bonita que você tenha. E olha só que beleza que ela trouxe pra gente. Mostra aí, Vera, que linda que é. Essa é uma faca de coleção. Olha que linda. Olha, essa aqui eu recebi de presente quando eu fui numa festa. No convite veio essa faca e depois foi completado. Eu quero aproveitar também para dizer que para vocês ligarem lá para mim. Não teve dúvida, cobrava pedágio, 3 vinténs de quem passasse por ali. Quase 100 anos depois, o morador de São Paulo pode ter que voltar a pagar para circular na cidade. Não a pé e aqui no Viaduto do Chá como no século passado, mas para circular de carro e nas avenidas congestionadas desses nossos tempos modernos. Hoje a cidade tem uma frota de 4,5 milhões de veículos e uma média de 100 quilômetros de congestionamentos por dia. Um sufoco. Para evitar o caos, técnicos reunidos na Eco 92 escreveram uma agenda e nela está a sugestão de cobrar pedágio para reduzir o trânsito. E existe até tecnologia para o pedágio urbano. Os carros seriam equipados com esse dispositivo já usado nos ônibus. É um chip de computador com as informações do carro. Sensores instalados no asfalto captam e transmitem os dados para uma central. No fim do mês, chegaria a conta para o motorista que circulou nas grandes avenidas em horários de pico. Pagar pedágio aqui no centro? Você está brincando. Era bom, viu? Se fosse assim, diminuía bastante o trânsito. A ideia para a virada do século depende de muita discussão e ainda parece radical. Mas pode ser o preço a pagar por quem cresceu além da conta. Nelsinho já treina o Corinthians e a torcida do Palmeiras não entende o vexame contra o Bragantino. Você vai ver depois do intervalo. Ô Márcio, conta pra gente como... Os outros carros, o Monza, que estava no local lá onde a polícia foi chamada, e também a moto, estão no pátio aqui. A gente vai conversar com o doutor Oswaldo Fuentes, que é o delegado titular aqui da delegacia de Ribeirão Pires. Doutor, mais uma quadrilha fora de circulação, né? Sim, mais uma quadrilha presa, todos estão presos. Esse é um trabalho que tem sido desenvolvido aqui em Ribeirão Pires, em conjunto com os policiais militares. As vítimas já foram comunicadas, algumas já estão até aqui, né? Sim, algumas já estão aqui, outras estão sendo procuradas, os investigadores estão trabalhando no sentido de localizá-las. Muito bem, muito obrigado, doutor. Muito bem, né? Aí está então, a gente acabou de mostrar que mais uma quadrilha, dessa vez aqui em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, foi tirada de circulação. José Donizete de Ribeirão Pires para o Cidade Alerta. Muito obrigado, Zé Donizete. Simone Nitro, Zona Leste, direto mais amanhã. Simone está naquele painel ali. O senhor se recorda daquela matéria que nós falamos aqui, de um empresário da Zona Leste, desaparecido há 2 semanas. Ontem foi encontrado, todo queimado de cigarro no peito, todo ferido. A família não sabia, foi para o hospital. A repórter Simone Nitro está lá, neste momento. Mas ela vai entrar amanhã, porque nós temos que terminar o programa aqui. E aí a polícia até agora não tem pista. Me dá pega na zona sul da capital, o senhor se recorda que mataram aquela menina Adriana Ciola, estudante, e o Renato Tarrão, o dentista. O que foi preso agora chama-se Marcelo Nunes Fernandes, tem 23 anos de idade e é o suspeito de ter dado o tiro que matou a estudante Adriana Ciola. O Cidade Alerta, primeira edição, fica aqui. O Jornal da Record vai mostrar com exclusividade o dia a dia dos traficantes numa das maiores favelas da zona sul de São Paulo. Nossa equipe de reportagem flagrou os detalhes de como a droga é vendida, principalmente para consumidores de classe média alta. Zona Sul de São Paulo, bairro nobre do Brooklyn. No sábado à tarde, uma gravação oculta feita do alto de um edifício mostra que a dependência às drogas não tem classe social, sexo ou idade. A favela ao lado da nova avenida Águas Espraiadas, o único ponto não desapropriado, serve como base de distribuição de cocaína.
Enquanto a mulher tranquilamente estende a roupa no varal, pessoas de alto poder aquisitivo, velhos ou jovens, alimentam o vício e o tráfico. O chefe da Boca recebe o dinheiro com uma mão e segura a pistola automática com a outra. Os consumidores que entram na favela arrastados pela dependência são seguidos pelos soldados da Boca quando há desconfiança. O senhor de mais de 50 anos entra tranquilo, demonstrando conhecer bem o esquema, nem tanto o caminho até a Boca. Ele vacila, o soldado da Boca não, até que a compra é realizada. Os menos experientes, como esse adolescente, ainda têm medo de entrar e ele corre apressado. Como é que está a ação da polícia nessa favela? Está complicada porque as primeiras vezes que nós entramos aí, as 5 primeiras vezes trocamos tiro. A PM também já entrou, o batalhão de área entrou, trocou tiro também. Foram feitos flagrantes, só que as pessoas são muito difíceis de ser identificadas e nem sempre pega as pessoas que seriam as principais responsáveis pelo tráfico. E a rotina continua com vários carros trazendo fregueses à Boca. O taxista que já conhece o esquema leva uma garota que não teme entrar na favela nem mesmo mancando. Adolescentes ainda também são as duas amigas. Elas correm ao ouvir uma sirene da polícia. Os traficantes se agitam mais do que elas. Esse rapaz, funcionário do tráfico, depois de se esconder, sai do barraco quando sabe que a polícia passou reto e displicentemente deixa a arma em cima do telhado. Quem dá o recado de que a polícia foi embora são motoqueiros plantados em lugares estratégicos ao lado da Boca. E quando a tranquilidade volta, tem gente que prefere consumir a droga ali mesmo, embaixo da sombra de uma árvore. Denarc está pretendendo a próxima vez entrar aí com um grupo maior de pessoas, que normalmente se entra na favela em 2 ou 3 integrantes só. Agora estamos pretendendo fazer uma operação para fechar de vez a favela. E você vai ver ainda na edição de Destinos se rebelaram contra o governo israelense. A violência tomou conta das ruas. No território autônomo de Ramallah, centenas de estudantes atiraram garrafas e pedras nos soldados israelenses. As tropas reagiram com tiros, deixando centenas de pessoas feridas. Policiais palestinos também começaram a atirar, estourando um dos piores confrontos entre as forças rivais desde 1994. Várias pessoas chegaram aos hospitais com ferimentos graves. Pelo menos uma recebeu uma bala na cabeça. O principal motivo da rebelião foi a conclusão de um túnel em Jerusalém que passa embaixo de um dos principais santuários islâmicos do mundo. A obra foi terminada durante a madrugada, sob as ordens do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A maior zebra do ano. Da mesma forma que eu taquei a mão na mão na cara de um funcionário do GDF aqui, eu taco de novo, porque é uma irresponsabilidade de provocar a morte aqui. O conflito ocorrido hoje é o 4º dos últimos 2 meses aqui na invasão da estrutural, onde só se entra com autorização dos líderes locais e até o barraco da polícia foi queimado. O governo do Distrito Federal nega que tenha perdido o controle da situação por aqui. O nosso trabalho, ele vai permanecer, o escritório será reconstruído e as equipes reiniciarão seu trabalho na área. Não é justificável que apenas 50 criaturas com outros objetivos, atrelados inclusive objetivos políticos e quiçá outros que não sabemos, possam estar interessadas em, enfim, prejudicar o trabalho. Reeleição é assunto do Congresso Nacional. Foi o que disse hoje o presidente Fernando Henrique Cardoso durante a inauguração de mais uma etapa da hidrelétrica de Xingó. O presidente Fernando Henrique Cardoso só precisou apertar um botão no Palácio do Planalto para inaugurar o 4º mega gerador da hidrelétrica de Xingó. Usando a internet, o presidente evitou uma viagem de 2.100 quilômetros entre Brasília e a divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. A nova unidade de Xingó aumenta em 500 megawatts
a capacidade geradora do Parque da Chesf, que vai fornecer energia suficiente para iluminar uma cidade de 3 milhões de habitantes. A retomada de obras que estavam paradas ou vinham andando devagar faz parte de uma estratégia do Palácio do Planalto para mostrar que este não é apenas um governo de planos, mas também de execução. O presidente Fernando Henrique Cardoso só não quer é ver a máquina administrativa envolvida com o processo de reeleição. Para ele, essa tarefa é do Congresso Nacional. Outros acham que não. Tem que discutir, ver qual é o melhor. E o presidente da República, nessa matéria, só pode seguir o que o Congresso decidir. A posição do presidente foi defendida pelo ministro Sérgio Mota. Nós não vamos fazer frente de governadores, nem frente de ministros, nem frente de mobilização de rua. Eu acho que seria profundamente inadequado, porque constrangeria o Congresso Nacional. Veja a seguir. A Torre Humana. O show, que exige muito equilíbrio e coragem, é feito pelos chamados casteleiros e conta até com a participação de crianças. O evento faz parte do tradicional Festival de Mercedes, criado no século XIX. Advogado paulista que matou o assaltante afirma: só cometeu o crime porque não tinha outra saída. Ele dirigia uma Ferrari vermelha e foi cercado por 4 ladrões na região dos Jardins, zona sul de São Paulo. Segunda-feira, 11h15 da manhã. Uma Ferrari vermelha vem aqui pela Rua Veneza, na zona sul de São Paulo, e para no semáforo no cruzamento com a Avenida Brasil. O motorista é um advogado criminalista de 49 anos que está voltando de uma viagem ao interior. De repente, aparecem 4 homens. Um deles, armado, coloca o revólver na cabeça do advogado e diz: vai, se não morre. Nesse momento, o advogado não pensou 2 vezes. Ele tinha uma arma entre o banco e a porta. Sacou o revólver e atirou no bandido. Foram 4 tiros no total. Alexandre Zeferino, de 20 anos, morreu no hospital. E os outros 3 ladrões fugiram e ainda não foram identificados. A gente vai conversar agora com o Dr. Cássio. Ele é casado, tem 2 filhas e, por motivos de segurança, não vai mostrar o rosto e também não quer que a gente dê endereço, nome completo. Tudo isso para evitar também represálias. Mesmo porque, né, doutor, 3 dos bandidos ainda não foram reconhecidos. Exato. Mas eu nunca imaginei que pudesse ter a reação que tive. E isso me assusta. Na hora, o que o senhor pensou para pegar o revólver? Sabe, não é um ato racional, porque tudo se desenvolve em fração de segundo, você não tem tempo de raciocinar. Talvez se você tivesse, você reagiria de uma forma absolutamente contrária. Mas o fato é que eu não tinha alternativa. Então foi a reação básica, né, do ser humano. Ou do bicho, né? É o seu instinto de sobrevivência. O que o senhor acha de estar sendo visto como um super-herói por ter matado um assaltante? Isso é uma tragédia absoluta, quer dizer, isso é um desequilíbrio social. As pessoas que encaram, porque eu me considero vítima, né? Psicologicamente eu estou arrasado, moralmente muito afetado. E eu acredito que se o fruto disso for angariar uma admiração social, nós estamos numa sociedade extremamente doente, que necessita de remédios urgentes, tratamento de choque, porque aí é a sublevação total de todos os valores. A polícia de São Paulo considera encerrado o caso Bodega. Hoje foi preso o último integrante da quadrilha. Marcelo Nunes Fernandes, 23 anos, é acusado de ser o último integrante da quadrilha que assaltou o bar Bodega no mês passado. Durante o assalto, foram mortos o dentista José Renato Tarran e a estudante Adriana Ciola. Um crime que chocou a cidade de São Paulo. Em protesto contra a violência, o bar não abriu mais as portas e surgiu o movimento Reage São Paulo. Segundo o primeiro integrante da quadrilha a ser preso, Marcelo Nunes foi o autor do disparo a queima-roupa que matou José Renato Tarran. Eu não matei ninguém não, senhor. Eu não matei nem participei de nada não, senhor. Nem sei porque eles estão me acusando lá, senhor. A sua participação já está confirmada pela citação feita pelos outros acusados, bem como pelos reconhecimentos fotográficos colhidos nos autos do inquérito do 15º Distrito Policial. Governo e sociedade juntos para melhorar a segurança pública do país. O ministro da Justiça, Nelson Jobim, discutiu hoje em São Paulo as saídas para conter a explosão da violência.
8 mil alunos que anualmente passam por este centro de formação aprendem logo que segurança não é para atirar. Ele só atira em último caso, quando todas as medidas preventivas falham. Daí a necessidade de preparo. Eu creio que o maior problema da segurança está, de facto, na qualidade da formação profissional que se dá aos vigilantes e aos outros profissionais que desempenham a função da segurança. Falta esta formação, falta esse empenho na formação do profissional que vai lidar com o cidadão? O empenho dessa formação é um dos casos mais nítidos de parceria, efetivamente, entre o poder público e as empresas privadas. Com o aumento da criminalidade, as empresas estão investindo pesado em segurança patrimonial. O setor de transportes, por exemplo, que tem um peso considerável no chamado Custo Brasil, aplica 15% do faturamento em seguros e segurança. Mesmo assim, as transportadoras paulistas amargaram prejuízo no ano passado da ordem de 150 milhões de reais, o que é preocupante. A parceria que a gente visualiza é a parceria com o Estado. Possibilitar que, além desse investimento que as empresas fazem, através dos órgãos representativos, junto à Secretaria de Segurança, por exemplo, estabelecer parcerias para gerenciar esse risco e diminuir o número de eventos. As alternativas para a segurança pública foram debatidas hoje em seminário que contou com a presença do ministro Nelson Jobim. O que nós temos que fazer é otimizar as despesas, ou seja, ter uma racionalização dos investimentos na segurança pública e também estudar os mecanismos de participação da própria sociedade. Nós temos que caminhar para convênios dos estados com os municípios, ou seja, a segurança pública de bairros, a segurança pública de trânsito, não se justifica que ela seja praticada exclusivamente pelo Estado. Veja a seguir toda a ação policial para prender traficantes na